Mas eu não sei se a galera sabe, né? Uma das discussões que teve agora na eleição americana e que tá tendo agora com o Trump que ganhou, você sabe que é o pré-crime, né? Você lembra do Minority Report? Pra mim esse então, filme é a minha cabeça. A IA prevê. Os caras já estão querendo usar, isso é uma discussão que tá tendo nos Estados Unidos, se eles usam ou não o lance do pré-crime. Porque analisando as pessoas, o cara já sabe se aquela pessoa vai cometer crime ou não, cara. Olha que doideira. E aí você consegue prender o cara antes dele cometer crime. Lembra do Minority Report? Isso é uma coisa que a IA Pode. já tá. Só que tá uma discussão. Ela faz estatisticamente pelo seu comportamento? Pelo comportamento. Pelo seu cartão de crédito? Mas, meu irmão, quando você deve. isso aí simplesmente não pode, na minha opinião. Isso é uma das coisas mais absurdas que dá pra gente fazer com inteligência artificial ou qualquer outra coisa. Tipo, uma vez que esse sistema mandar pra cadeia um inocente, já fudeu um só, pô. Exato. Mas na Inocente, verdade, exato. todos eles vão ser inocentes, cara. Porque eles não vão Não cometer ter o crime. feito crime ainda. Então, Entendeu? mas, Então aí faz o Olha quê, que loucura. então? mas Olha que será loucura. que até a gente se acostumar com isso não vai dar muito mal entendido, né? É isso que... É. Por exemplo, a gente fez uma imagem de você como as mulheres no chuveiro. Então, assim, aquele cara que de repente a mulher vazou uma foto, não tem mais como vazar foto, porque, tá aqui, eu tô agora numa festa, eu tô agora numa... Não vai ter mais isso, né? É bom, facilita também pra quando os caras vier, vou vazar, o cara roubou as fotos de alguém, eu vou vazar. Fala, Vaza eu. aí, irmão, Não. fala que é inteligência artificial. Tá tudo, né? Tá Mete o tudo feio. Dória, como é que já fica? Dá uma de Dória na... Mas você sabe que existe também o problema de quando a pessoa for pega mesmo, com a boca na botija, ela fala, inteligência artificial. Mas aí a outra Mas como pessoa ao pode ficar vivo? ofendida, né? A outra A outra... Não é não. Como é assim, que, cara? ó, Você sou tá eu. me chamando que eu sou falando que eu sou robô? Aí eu que vou te entregar agora, pronto. Mas aí o cara, por exemplo, pega um político recebendo dinheiro ali, enfiando dinheiro na Total, cueca. vai falar que é Aí é inteligência inteligência artificial. É verdade, aí vai ser muito difícil. Mas, Bruno, Será que vai ser muito difícil mas de verdade? não tem ferramentas que falam se uma parada é de... IA? Consegue, tem. A gente tem ferramentas que detectam. que Mesmo se você aquela- exportar, se você... Não tem problema. Detecta sim. É porque a gente não tem... Por exemplo, a gente tem nas universidades hoje, dentro do Brasil, ferramentas muito boas que são fornecidas para agências de checagem, para verificar se aquele vídeo, aquele material é falso. Então, daqui a pouco nas plataformas vão ter. É igual que eu te falei, tem que ter pressão para que Tem que elas ter uma vontade marquem, deles ali, tá? Porque não tem. Eu vi que já estão projetando uma máquina que fala se é humano ou não, na realidade. Porque com os robôs chegando, vai precisar de uma máquina Vai precisar disso. que vai falar se é humano ou não. E ela vai analisar o padrão. Você vai ter que andar com algum negócio tipo no óculos, assim, ou no olho, né, cara? Olhando assim e falar, cara, que E é replicante. Vixe, acho que eu vou morrer antes disso, pô. Mas a gente não tem hoje aquela brincadeira na internet que existe uns NPCs por aí, que pessoas que parecem que são falsas. Porque justamente... café. Justamente quando a pessoa tá vivendo no automático, não é meio inteligência artificial. Por isso que eu sinto, às vezes, que o nosso cérebro tem esse tipo de funcionamento. De que, tipo, se você não tocar muito, ele vai meio que sozinho, sabe? Ele vai no piloto automático ali. O carro é muito isso, né? Você aprende a dirigir um carro, de repente tá lá no automático, você Saiu fazendo. de casa pra ir pro lugar. Você só deu um A, prompt de chega no dirigir. HB. Você só deu um prompt de dirigir. É isso mesmo. Agora, pra você acha que quando vier a eleição pra presidente, a sua área aí, o pessoal vai começar a contratar a galera, em vez de contratar... Hoje o que é? Claro, Agências, né? claro, Hoje são claro. agências. Você acha que vão... A minha área, o meu mercado, ele é muito pautado pela grana. Ou seja, a partir do momento que você faz isso, eu faço isso um pouco mais barato. Olhou, tá igual. Tá Porque mais aí ou vão menos ser igual, tudo coisas bem também. de, sei lá, 30 segundos. Mas aí vai acontecer da justiça, né? Proibir esse uso de Aí inteligência que tá, artificial né? dentro. E Só aí, que é o que cara? acontece. Os candidatos não vão fazer, mas os partidários Mas precisa ser vão antiético. fazer, Não pode entendeu? ser, por exemplo, a próxima Não, campanha e se do, for um Então, negócio... mas mesmo do assim, Lula. Ele hoje- é o super Lula, ele voa e ele... Então, mas nessa já não podia. Não podia utilizar... Jingles... Entendeu? É porque, por exemplo, na Índia, aconteceu muito na Índia. Acharam que os caras iam usar a inteligência artificial para criar o deepfake de outros políticos. Não, na Índia não foi aquele caso que colocaram uma fala num cara que tava morto já? Não foi na Índia? Não Ou foi sei. Bangladesh? Esse outro caso é aqui. Nas eleições da Índia, achavam que ia correr solto o deepfake. O que aconteceu? Os candidatos estavam usando inteligência artificial para criar avatares deles, para mandar mensagens personalizadas para as pessoas, com mensagens que as pessoas já queriam ouvir. Então, o cara já chegava com a mensagem e conquistava o voto, porque o cara falava para a pessoa o que ela queria. Foi utilizado muito lá. Mas foi ético, né? Foi ético. É ético. E aqui não podia fazer. Sei aqui lá, não ele pode- aparece aqui- como crítica, acho né? meio Aqui arrombado, no Brasil doido. não pode fazer isso Então, durante mas essa num eleição. país desses aí, o que os caras fizeram? Pegaram um político que já tava morto,
e colocaram ele defendendo um lado Nossa, oposto ao aí dele. não, né? Aí E não. mandaram isso pros tios do Zap da vida. Aí quem faz? Geralmente não é, pode ser a campanha escondido, mas isso sai por um popular. Uma pessoa que faz e solta. Mas, Bruno, talvez políticos sendo modelos de linguagem seja a solução. Não tô zoando, mas pensa só. Em políticos não serem Pras leis, pessoas e eles são modelos de linguagem. Então quem decide as leis ou quem toma se essas decisões não são pessoas, são modelos de linguagem extremamente éticos. Porque eu acho que vai chegar um momento que a gente não é a gente que vai ter que decidir o melhor pra todo mundo. O homem só consegue decidir o melhor pra ele. Será que a inteligência artificial vai conseguir decidir o que é melhor pra todo mundo? Eu Diogo? não Sabe sei assim? aonde que eu li sobre isso, que as cidades brasileiras, tipo São Paulo, grandes metrópoles, vão ter alguns sistemas de IA, assim, para gerenciar, para entender onde está faltando mais isso, aquilo, outro. Ah, tudo fluxo de trânsito. Não, mas né? isso aí pra mim já era pra ter sido Não é? usado. Eu falei, porque O que é um a primeira vez que eu asfalto vim que aqui no Flow, precisa, cara, tipo, Exatamente. isso aí pra mapeamento. mim tinha que ter sido usado na Covid, cara. Aí. Entendeu? Sim. Porque isso já tinha essa tecnologia. Você já conseguiria mapear e aquele lance de fechar a cidade inteira, que se deu aquela precisa, discussão, né? às vezes você não precisava, entendeu? Só Você zonas podia fechar piores, as né? zonas piores. Mas isso aí que tá. E aí entra a minha revolta, só a minha revolta aqui científica na parada, é que muitas das coisas, muitos dos problemas, eles podem ser resolvidos pelo lado científico. Mas nas eleições agora, por exemplo, você não vê nenhum político falar que usar a ciência pra nada, cara. Porque isso aí que você falou agora é usar a ciência, entendeu? É inteligência artificial que, na verdade, é usar uma parte científica pra quê? Pra mapear onde que vai alagar mais, onde vai alagar menos, pra mapear onde que uma doença vai propagar melhor, mais que a outra, pra tentar dividir a cidade e fazer ações bem específicas em cada lugar. Você imagina hoje que Precisa mais ou menos de asfalto, de iluminação, o próprio de asfalto, rede de cara. esgoto. as minorias você não tem acesso à periferia, as minorias. Aí, se você tem um sistema até de criptografia, de blockchain, onde as informações são todas levadas em consideração, né, com gráficos, Isso. com estatística. Eu acho que o próprio blockchain, esse sistema de criptografia, é algo que futuramente vai funcionar como algo incorruptível, porque você vai saber exatamente o imposto que você está pagando, para onde ele vai, para onde ele foi, a cidadezinha. Porque hoje o dinheiro ele é muito Pulverizado. vai embora, né? A gente Eu não acho tem que controle. alguns sistemas assim já são utilizados em São Paulo em semáforo. Às vezes o semáforo detecta se tem carro ou não, ele abre para um lado até Sim. juntar carro daqui. Na hora que aqui junta, ele para aqui, entendeu? Ele controla o fluxo do trânsito sem ser uma Em coisa algumas que coisas fica eles já lá. estão usando. Não é? Os reconhecimentos faciais também chineses de câmera, né? Ou seja, não é um cara mais que monitora, é uma inteligência que vai vendo todo mundo. É reconhecimento facial, né, cara? É um negócio. Então, porque esse polêmico, é o né? lance do. Esse é o lance do. Essa é a Nossa, grande vai só discussão. piorando, meu irmão. Não, essa é a grande discussão ética do tal do pre-crime lá nos Estados Unidos. É que eles querem pôr câmera com reconhecimento facial em tudo. E aí você passou, ele pega a sua imagem, você tem todo o seu banco de dados, faz uma análise estatística e fala, pô, cara, esse cara aí, ele tá prestes a cometer um assassinato. Pega o cara, entendeu? Tipo, brigou com a esposa, tanto pontos. Tá bêbado, tantos pontos. Tá Isso aí. quebrado, puta, esse cara vai fazer besteira. Vai mapeando. Então, assim, é isso. É que sempre, né, na IA não tem como, cara. A gente vai conversando, vai chegar num ponto que vai ter que tomar uma decisão, né? Ética, baseado em ética, ou baseado. Vai ter que ter uma escolha. E isso é muito complicado ainda, né? O próprio lance vamos lá, tem inteligências artificiais tomando decisões de Estado, né? Só aí já tem um montão de problema Muito. Putz, tu vai se submeter a uma inteligência artificial que ela pode ter sido, não sei, quem me Enviesada. garante que alguém não mexeu em algum Filtro, né? Tem um filtro ali nela pra isso. Mas eu lembro a primeira vez que eu andei num Tesla, que tipo, eu não conseguia confiar, assim. Toda vez que ele chegava, a gente tava numa serra, assim, toda vez que ele chegava perto, assim, ele freava, todo mundo segurava. Depois de alguns dias andando nele, eu já cheguei à conclusão que ele dirigia muito melhor que eu, que meus amigos, ou que qualquer pessoa desatenta. E aí você começa a ver uma chave onde as máquinas são mais inteligentes que a gente. A gente tá acostumado a não confiar tanto nas máquinas, né? A gente confia mais no nosso julgamento do que na máquina. A gente supervisiona as máquinas. Mas eu acho que vai chegar esse momento onde a gente vai ter certeza que a máquina ela é mais ética, que a máquina sabe cuidar de segurança melhor que a gente, sabe lembrar de coisas melhor que a gente. É o eVTOL, né? Que a grande dúvida é essa. Porra. Você entraria num carrinho voador sem um motorista? Não, os aviões já podem voar Eu prefiro, desde a Você década não de prefere? 60 sem piloto. é. Mas o pessoal não voa por quê? Porque fala assim, não.
Mas o piloto tem Sem que um fazer, piloto- o piloto tem que fazer toxicológico, né? Tipo, ele pode dormir na cabine. É uma loucura pensar nas variáveis. Mas acho que fizeram um estudo que a galera não entraria. Então vão colocar um motorista mesmo que ele não esteja fazendo nada ali. Daqui a pouco ele tá entregando comidinha, né? Porque não tem nada pra fazer. Mas cara, na China os ônibus são tudo autônomos sem motorista já, cara. Entendeu? É Boa cultural, parte das né? grandes cidades, entendeu? Porque é isso aí, né? Então, Mas aqui tem coisa que impede isso, né? Tipo, a gente aqui no teria que Brasil tem. mapear um Aqui no monte de Brasil não coisa. pode, tanto até os drones agrícolas, por exemplo, eles têm capacidade de fazer tudo autônomo, mas é proibido. Você tem que ter um cara com o controle na mão, entendeu? Mesmo que ele não faça nada, ele tem que estar ali e o drone voando e ele ali, entendeu? Embora o que o drone está fazendo é serviço autônomo. Tem uma Entendeu? pessoa gerenciando e. Mas e tem que ter. cuidando. No Brasil, aí é a parte da legislação brasileira. Sim. Por isso que o eVTOL lá, eles vai ter que ter um carinha sentado ali, entendeu? Com a mão assim, mesmo que ele não faça nada. Mas ele tem que estar ali porque Cenográfico. tipo um negócio cenográfico. Então tem essa coisa que aí vai ser de lugar para lugar, né? Eu tenho a impressão que o audiovisual, ele assim, a gente falando aqui do audiovisual, né? Mas ele vai ser, assim, o menos importante, né? A gente tá falando de entretenimento. As mudanças que vão vir nos próximos 5 anos, eu acho que elas vão ser tão brutais, né? Em saúde, em economia, em tudo que a gente vai ver, que eu acho que é o audiovisual também, mas ele não é a coisa mais revolucionária e importante que vai Mas acontecer. você acha que a partir galera da do inteligência audiovisual artificial. ela pode se unir para, por exemplo, pedir que liberem para que numa eleição use a IA? Tipo, qual que no caso, igual o Bruno faz? O cara vai fazer um jingle de uma campanha. Aí ele pagaria, sei lá, 100 mil para uma agência de publicidade e 40 mil para ele fazer 4, às vezes. no mesmo nível. Sim. Entendeu? Acho que o que aconteceu? As autoridades estavam mais perdidas do que cego em tiroteio Entendi. e proibiram porque, assim, é o mais fácil da gente fazer agora. Vamos entender o problema depois. E é o que vai acontecer. Empurrou com a barriga. Vamos proibir. Aí nas próximas, entendendo mais como funciona, pode ser que se houver esse movimento, é mais barato, aqui pode, aqui não pode, entendeu? Porque acho que assim, o deepfake eles têm como... Deepfake é o vídeo, a pessoa falando uma coisa que ela não fez, mas não é só isso, como eu falei, o ChatGPT, imagem e tudo mais. Então, como não tinha conhecimento técnico, proibiram tudo, mas autorizaram a inteligência artificial. Se usa o ChatGPT, tá usando deepfake que é proibido, entendeu? Entendi. Então, ficou uma proibição meio assim, quem que vai fiscalizar, como que vai Mas você fiscalizar? não acha que também tem essa questão das eleições serem mais limpas, com menos marketing? Porque se você dá o direito do cara criar uma campanha muito, muito, muito sedutora, é quase como se autorizar propaganda pra criança. Ou seja, pô, a gente vai deixar que a eleição seja pautada pela publicidade, ou seja, pela capacidade do cara de seduzir as crianças. Então é isso, ele vai voar, ele vai... Será que esse é o caminho? Talvez na eleição seja melhor a coisa menos artificial. Mas já sei. não é, a eleição já não é um concurso de Miss. É tipo, você já não, as pessoas já não votam nos outros caras pelo que eles estão, sei lá, cara, pelo que Sim, eles sim. fingem ser ou parecem ou qualquer Mas não coisa. é pior? Não ia ser melhor se o marketing fosse padronizado? Assim, pô, cada um tem tanto tempo pra falar bonitinho numa parede branca e você vai ter que me convencer, meu. Ah, sim, eu acho, eu não sei, preciso pensar um pouco mais, mas eu acho que com certeza hoje a gente tem um monte de distorção que a gente precisa levar em consideração. Como, por exemplo, tem um monte de lei que lida com como funciona TV, mas. E eu não tô falando que tem que atrapalhar a internet, não. Eu acho que tem que desatrapalhar a TV, tá ligado? Então, por exemplo, ó, um caso que aconteceu aqui em São Paulo, e não tem nada a ver com inteligência artificial, é só pra. Ó, o Datena e o Paulo Marçal. O Datena era um apresentador de TV que não podia usar o seu programa de TV e tudo mais para falar sobre os assuntos da candidatura à Prefeitura de São Paulo. Por quê? Porque existe uma lei que o impede. Já o Paulo Marçal poderia usar as redes sociais dele com alguma liberdade, né? Deu pra ver que tem coisas que não dá pra fazer mesmo nas redes sociais, porque os caras detonaram e aí ele teve que criar uma outra. Mas o ponto é que, assim, é mais frouxo, né? Pra um lado do que pro outro. Então não tô falando, vamos atrapalhar esse lado, tô falando, vamos desatrapalhar o outro. Talvez, não sei, também não sou especialista. Dá mais nisso, não. liberdade para as campanhas se comunicarem. Eu iria no viés de mais livre
pros caras que estão sendo... Que nem, por exemplo, quando tu fala, pô, tu é a favor... De novo, nada a ver com inteligência artificial. Mas Uber e táxi, como é que faz pros caras conviver? Pô, desatrapalha o táxi. Não é atrapalha o Uber, tá ligado? E tem a ver com inteligência artificial pra caramba. E tem a ver com você pensar o artificial sistema conseguir unificar e fazer isso acontecer por uma inteligência artificial. Né? Mas eu perguntei já que a gente tava falando já que o tema é audiovisual, eu tive a oportunidade de trocar uma ideia bem rápida com Francis Ford Coppola. E aí, uma das coisas que eu perguntei pra ele foi, cara, você acha que, que a próxima revolução do cinema vem de tecnologia, inteligência artificial, tudo mais, ou vem de um olhar do humano, um olhar humano diferenciado sobre algo que já existe? O que ele me falou, assim, trocando em miúdos, foi a tecnologia, ela é necessariamente fruto do gênio humano, da engenhosidade humana, portanto, qualquer evolução, qualquer coisa que... É natural, né? Ou seja, a inteligência artificial ou ferramentas similares serão ferramentas para o ser humano alterar ou transformar, nesse caso, o audiovisual. Vocês embarcariam nessa? Sim, Igor, o Coppola foi um cara que ele fez um documentário depois contando sobre... Apocalipse Now, que a esposa dele grava esse documentário, tá? E no final do documentário... Salve pro Rolandinho, que foi ele que me indicou isso. Ele te falou isso, né? Ele até falou isso com você, né? E no final desse documentário, ele olha pra câmera e fala, no futuro, todos vão poder fazer o seu filme e ter uma câmera. Todo mundo vai ter uma câmera. Eu acho que ele não lembra que ele falou isso. Ele não lembra. Sabe por que eu acho? Eu acredito que ele não lembra. Porque eu falei isso pra ele, ele falou, cara, assim, falei isso. Ele não falou. Não, porque é tão B esse documentário, né? É tão B. Que bom que tem registro. Nem ele lembra, né? Que bom que tem registro. Eu ia comentar, mais ou menos parecido o caso da mulher lá, que chegou no cara falando que estava a cobra da boca dela. Vai ver, o cara tava num transe desse também. Falou essa coisa e esqueceu. Depois, né? Mas eu achei assim legal, porque ele tava falando, na verdade, ele estava muito impressionado com a tecnologia 8mm de cinema, que finalmente, então todo mundo podia ter uma câmera de cinema em casa, claro, o 8 né, milímetros. E assim, nem tava falando do digital, ele foi tão precursor em imaginar que isso seria possível, que eu acho que é o que a gente tá falando aqui, que, cara, daqui a pouco vão existir, então, filmmakers de... como é que eu falei? Videomakers de cinema. Hoje a gente tem o audiovisual pra todo mundo. Cara, em alguns anos a gente vai ter o cinema pra todo mundo. Então, cara, aquela história de Natal eu contei muito rápido. Imagina agora alguém com tempo, disposição pra criar um personagem, pra contar uma filme história. inteiro, né? Alguém que nasceu já imerso nessa tecnologia, ou seja, que é nativo total, assim. Então, vai começar a contar histórias que eu acho que vai mudar o nosso audiovisual. Ah, e você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha. Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado. É mão merreca, custa menos de R$8, irmão.